Se você foi no salão do automóvel, viu que a Renault está celebrando como se fosse uma nova fase. Kardian, Boreal e agora o Koleos, um SUV topo de linha híbrido, que eu vou mostrar para vocês os detalhes, mas já adianto. Ele não veio só concorrer contra os chineses. Ele tem um pé lá também, mas tem alguns diferenciais bem legais e bem característicos da própria Renault. O Renault Koleos, na verdade, a Renault prometeu esse modelo, esse SUV maior há muitos anos, mas era outro carro. Não tem nada a ver com isso aqui. Bom, primeira coisa que você precisa saber sobre esse carro é que ele já é um dos frutos da parceria com a Geely. Mas na verdade, ele faz parte dessa parceria lá na Coreia do Sul. Aqui por baixo a gente tem uma plataforma que é a mesma compartilhada com alguns modelos da Volvo, que a gente já conhece, por exemplo, do que era o XC40 e hoje é o EC40, mas principalmente esse carro em si, o Koleos em si, ele é baseado bastante no Geely Monjaro. Sim, o nome do medicamento que está tão na moda, tão famoso por emagrecer, é o nome do carro lá na Coreia. Esse carro obviamente não vem para o Brasil. E o Koleos, na verdade, usa a plataforma, a parte mecânica, até um pouco do interior desse Geely, mas toda a parte externa a Renault que desenhou. Então você vê realmente muitas coisas características dos Renaults que estamos vendo. Primeira coisa, acho que a primeira coisa que chama a atenção nesse carro é essa cor. Essa cor é de série no Brasil, será vendida além de outras cores, esse cinza acetinado. E outra coisa que é importante, ele é uma versão que tem um body kit esportivo, do que chamam Esprit Alpine. Eu aprendi a falar o francês no lugar de Spirit, não. É Esprit Alpine. Alpine é uma divisão esportiva da Renault, que se diferencia principalmente pelos para-choques, que é esse visual mais esportivo, detalhezinho em azul, preto brilhante. Aqui a grade do carro tem um detalhezinho azul e aqui no meio vai ser sempre da cor do carro, no caso aqui o cinza fosco, o farol Full LED com as 6 barras que identificam a luz diurna. E o mais interessante, as rodas de 20 polegadas, esse acabamento preto com cromo escurecido, os detalhes em preto brilhante, não tem cromo. Então é um carro bonito, você percebe que ele tem sim o DNA Renault, mas também tem alguns detalhes que você fala que ele realmente não é um Renault. Por outro lado, aqui da lateral é um carro também bem liso, é um carro comprido, é um carro de mais de 4,70 de comprimento, um bom entre-eixos. Então é um carro bastante focado justamente na concorrência chinesa, BYD, GWM. Esse carro vem de olho nessa concorrência chinesa, mas a principal mudança está embaixo do capô. Agora, tem uma coisa que todo mundo que vê o Koleos chama atenção, é o acabamento desse carro, né? Sim, mais uma vez, eu sei que você vai procurar foto na internet, ele é muito parecido com o Monjaro, né? Acho que aqui é o ponto onde eles mais se parecem, mais compartilham peças. Só que ao mesmo tempo isso foi bom para o Renault, porque trouxe um acabamento que a gente está vendo tão característico dos chineses, de bem cuidado, bons materiais, mas também sem muito exagero, né? Um equilíbrio aí entre a China e um pouco do que a Renault conhece de mercado global, né? Então eu tenho aqui em cima, lógico, um material mais suave ao toque. Tem o head-up display, né? Assim, um bom head-up display para as principais informações, velocidade, algumas coisas, principalmente de navegação. Mas o que vai mais chamar a atenção, provavelmente, são as 3 telas de 12, um pouco mais de 12 polegadas. 3 telas, sim. Eu tenho a do painel de instrumentos, tem uma boa resolução, diversas informações, uma tela bem clara no que você está precisando, como até o modo de condução, parte de assistente de condução, computador de bordo, consumo. Fica tudo muito fácil de entender, até para mexer, você só vem aqui na chave de seta e vê o que você precisa. Velocidade, tudo muito claro, tudo muito bem pensado. Aqui no meio eu tenho a tela da central multimídia em si, né, para todos os ocupantes. É uma tela que não é um software Google, como o Boreal trouxe, mas é um software também fácil de mexer, não tem muita complicação, não tem vamos tentar reinventar a roda, não, é bem direta, até porque o próprio Koleos, comando de retrovisor, farol, ar-condicionado, é tudo botão físico, então você não precisa aquela coisa de vou procurar na tela, as principais coisas estão no carro em si, né? Você não tem aquele incômodo, e aqui eu tenho uma tela para o passageiro, que eu, como motorista, não consigo ver, quem está no passageiro de frente vê a tela. E qual que é a questão? O passageiro consegue controlar, por exemplo, mídias, navegação, algumas coisas, mas não consegue ver vídeos, por exemplo. Porque mesmo o motorista não conseguindo ver, a legislação brasileira não permite a reprodução de vídeos em telas no painel. Então, mas o carro parado, freio de mão puxado, o passageiro pode ligar YouTube ou alguma outra
algum outro aplicativo para imagens. O interessante eu tenho mais uma vez o acabamento todo em camurça, a costura azul, aqui os comandos do ar-condicionado, a temperatura, os detalhes, mas eu venho aqui na tela e posso fazer o ajuste, ele é de 2 zonas aqui atrás, na verdade é 3 zonas, porque eu tenho uma independente aqui no banco traseiro, que eu já vou mostrar para vocês, carregador por indução, seletor de marcha, o seletor de modo de condução, ó, que ele faz até a musiquinha, ó. Eu ponho o carro ou no modo Eco, o modo Comfort, o modo Sport, que vocês viram ele até ligou o motor turbo, né, já que ele quer jogar mais potência, um modo Inteligência Artificial, que na verdade o carro percebe, ele coloca o melhor modo de condução para o que você está usando, como se você está dirigindo, e um Snow, que ajuda em trechos, em vias de aderência mais baixa. No caso do Brasil é mais fácil você achar, por exemplo, terra, barro, mas vai lembrar um carro de tração apenas dianteira. Então, também não tem muita firula, muita coisa, muita opção. Ele é justamente bem direto em todas as funções. E o próprio software aqui, dá para ver que ele tem uns toques de Renault em fontes. E aqui também, um detalhe também, o acabamento da costura. E aqui no apoio de braço eu tenho a costura já nas cores da França, vermelho, branco e azul em couro. Então, aqui o console central, bem alto, bem dividido nos 2 compartimentos, né, os 2 lados do carro. O volante tem o logo da Renault aqui no meio, mas a gente percebe que ele é um volante mais pé na China do que na França, até pelos botões aqui da parte de piloto automático adaptativo, que na verdade esse carro tem até um pacote de hadas bem completo. E aqui da parte de som com a base reta, mais uma vez as cores da bandeira da França costuradas pelo volante. E assim, mais uma vez vou reforçar a parte de acabamento, banco bem confortável, né? Mesmo esse banco com uma pegada mais esportiva aqui na lateral, um apoio tanto aqui para a lateral do motorista quanto para as pernas bem alto, bem confortável, quanto o próprio acabamento de porta, em soft touch, um LED, couro com as costuras. Esse tecido, tanto de coluna quanto de teto, ele é diferente, ele não é um preto puro, é um tecido bem legal, que dá um visual bem diferente. E o sistema de som assinado pela Bose. Então o carro tem muito detalhe aqui dentro, ele ficou muito bem interessante, bem completo, e não tem o que talvez reclamar, né? Até eu que não gosto das coisas que mudam muito a questão do carro, de ajuste, tá tudo aqui, muito fácil de achar, tudo na mão, de ergonomia. Ele não vai exigir, não é aquele carro que vai precisar de 3 meses para você entender o carro. Rapidinho você já encontra tudo que você precisa. Bom, qual que é o principal diferencial do Coleos diante da concorrência chinesa, principalmente híbrida plug-in? E também da concorrência tradicional, tá aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho um motor 1.5 turbo, não é um motor que tenha qualquer ligação com 1.3 turbo que a gente conhece da Renault. Aqui sim é um motor, é um conjunto todo da Geely. O motor 1.5 tem injeção direta, tem 144 cavalos e 25,5 kg de torque. São números não muito potentes, lógico, até para um motor 1.5. Em compensação, eu tenho 2 motores elétricos numa transmissão de 136 cavalos e 32,6 kg de torque, que chega ao máximo de 245 cavalos e 56,1 kg de torque. Deu para perceber que, na verdade, muita potência vem do motor elétrico, porque a prioridade de rodar, por exemplo, na área urbana, é o motor elétrico. Então, por isso que ele tem mais torque e mais potência no motor a combustão, porque esse motor vai entrar tanto para recarregar as baterias, né, a bateria pequena de 1,6 kWh, porque ele é um híbrido heavy, não é um híbrido plug-in. Então ele vai recarregar essa bateria, ou em situações que você precisa de mais velocidade e mais potência. Tanto que, na verdade, dificilmente você vai entregar todo o torque e toda a potência junta, só no modo esporte, alguma aceleração. Mas no dia a dia, ou você vai perceber mais a presença do combustão, ou principalmente, no caso, melhor a percepção do motor elétrico, que vai ser a prioridade. Eu já vou mostrar para vocês os números de teste, tanto de desempenho quanto de consumo desse carro no mundo real, não o que a montadora divulga. O Coleos é um híbrido heavy, ou seja, como eu já expliquei, ele não é aquele híbrido que você precisa pôr na tomada para recarregar. Quem fica responsável por isso ou é as frenagens, a recuperação de energia, ou o próprio motor aqui 1.5 turbo, né? Como eu mostrei para vocês, o carro tem um seletor de modo de condução aqui eu estou deixando ele por enquanto no modo Eco, que é o mais econômico deles, naturalmente. E mesmo assim é um carro que roda, tem bom desempenho, né? Eletrificado, você encosta o pé no acelerador, ele já responde. É um carro relativamente pesado, não é um carro leve, é um SUV aí quase 4,80 m de comprimento, então não é um carro leve. E é um carro que,
confesso que eu estava talvez esperando menos, mas alguns pontos chamaram a atenção. Primeiro, isolamento acústico do carro é muito bom. Ele tem vidros duplos, né, aqui na lateral, para-brisa, tudo. E o próprio sistema de som da Bose tem um cancelamento de ruído para o motor. Então é um carro muito bem isolado. Hoje é um dia, vocês já perceberam, um dia mais chuvoso. Então de manhã, quando eu vim aqui para nossa redação, estava chovendo mais forte. Mesmo assim eu não ouvia barulho de chuva. Mesmo no teto solar, que é um teto de vidro, mesmo assim não ouvia aquele barulho de pingo, né, que normalmente a gente acaba ouvindo. Não. É um carro muito bem isolado, o próprio sistema. E ó, aqui agora eu tô com o motor funcionando, o motor 1.5 tá em funcionamento, e você ouve bem lá no fundo, bem baixo, ele trabalhando. Então é uma grande qualidade de conforto, de trabalho de isolamento acústico, isolamento de ruído, também isolamento de vibração do próprio motor e tudo mais, e do que vem de fora. Então é um carro bem isolado. É até engraçado, quando abaixa o vidro assim, você começa a ouvir alguns barulhos, e lógico, até com a gente tem um pacote aí do sistema de som assinado pela Bose, um sistema de som muito bom, que transforma isso aqui. Então é um carro muito confortável para quem vai usar no dia a dia, somente em grandes centros. São boas qualidades, junto também com o próprio silêncio do carro rodando no modo elétrico, né, com o próprio motor elétrico, que ele acaba priorizando sim esse motor elétrico para trabalhar. O motor 1.5 dá para perceber que às vezes ele entra aqui apenas para recarregar a bateria. Você percebe que ele não tem uma função de tração. Inclusive eu posso, por exemplo, aqui pela alavanca de câmbio, eu posso jogar aqui para o lado, ele mexe na regeneração, né? Leve, média, alta ou um modo automático, que é o que eu estou deixando, que o carro faz esse trabalho de escolher o peso de regeneração automaticamente, usa uma questão de radar do ACC e tudo mais para fazer esse trabalho de regeneração de energia. Outro ponto legal é a posição dirigida do carro. Primeiro, os bancos são bem legais, não só esteticamente quanto conforto. Tem aquecimento e ventilação aqui para a dianteira e aquecimento lá atrás. Mas o próprio banco é bom, ele abraça o corpo, mas não é aquele banco que te incomoda. Permite passar algumas horas aqui dentro. O banco é um carro bem confortável também. E até na hora de dirigir, né? A gente fala bastante da questão de calibração de suspensão de carro chinês, que agora eles estão aprendendo bastante com o Brasil. E aqui, como tem uma assinatura Renault, tem uma calibração, dá pra perceber que tem uma calibração boa. Não é aquele carro que balança excessivamente, mas lógico, não é um carro muito firme, que apesar de uma assinatura Alpine, não é um Alpine esportivo, né? É um Alpine de estética, visual. E o carro balança em alguns momentos muito pelo peso, pelo comprimento. Uma vez é um carro muito comprido, entre eixo bem longo. Mas a suspensão não bate seco, mesmo com roda 20, a direção é leve, ganha velocidade, ela ganha um pouco de peso. Então um carro muito bem calibrado, um carro gostoso de dirigir para quem gosta de dirigir. Tem um pouco de receio com as marcas chinesas por justamente esse fator de ajuste, de calibração de engenharia. O Coleus, né, mesmo uma base da Geely, é um carro muito bem calibrado. Isso chamou muita atenção. Todo mundo da redação que dirigiu o carro teve uma percepção de um carro realmente muito bem posicionado, muito bem calibrado, um carro muito bem feito, justamente para colocar a Renault de volta numa faixa de valor que ela não estava há muitos anos, né? Mas quando a gente fala em desempenho, começa a entrar numa parte. O carro já foi para a pista de teste, já fez os testes. Você vê aqui embaixo os números de 0 a 100 e os números de retomada são bons números. É um carro que tem até 245 cavalos, ao mesmo tempo não é um carro leve, mais uma vez, é um carro relativamente pesado, então não vai ter um desempenho rápido, não vai ser um carro extremamente rápido, mas um carro que teve ali uma aceleração muito boa, e o mais importante é o consumo, né? Você comprou um híbrido, você quer saber de consumo. Na cidade, por exemplo, comparado com o Rava, o H6, que a gente testou recentemente, vocês viram aqui no canal, lá com o meu querido Diogo, o carro fez na faixa de 15 no Rava, aqui fez na faixa de 13 km por litro na cidade. Um pouco inferior, mas, gente, 13 km por litro na cidade, pensando que não é um híbrido plug-in, né, não tem uma bateria gigante para rodar no modo elétrico, ele foi muito bem. E na estrada, praticamente ali um número muito próximo, praticamente semelhante ao Rava, mais de 15 km por litro, ou seja, mais de 15 km por litro, um tanque relativamente grande, uma boa autonomia, um bom alcance para quem quer viajar com esse carro, junto com o conforto, com o desempenho. Mais uma vez, a grande vantagem de um heavy é você não precisar parar para recarregar numa tomada, por exemplo. Você tem uma bateria pequena, né, que vai alimentar, nesse caso aqui, 2 motores elétricos da transmissão, mas você não precisa parar para carregar o próprio motor. E mesmo assim, lógico, não é um carro que vai chegar nos 20 km por litro, porque não é, mais uma vez, um híbrido plug-in. Um híbrido heavy
com mais de 200 cavalos, um carro grande, um carro pesado, então também é uma média de consumo ali que ficou, digamos, dentro da média aí para um heavy desse tamanho, comparado, por exemplo, com o Ravo H6, que é quem ele se aproxima mais, porque usa também um motor 1.5 turbo e um motor elétrico no eixo dianteiro, que é o caso aqui do Coleos. E mais uma vez, o interessante do Coleos é como ele é muito bem feito, muito bem acabado, estrutural, tudo dele é muito superior e realmente mostra que a Renault ficou muitos anos fora desse segmento mais caro, mas trouxe, né? A gente já teve um pouco ali do gosto com o Kardian, que é um bom carro, o Boreal, que é um bom carro, vem uma picape aí ainda esse ano, mas o Coleos é que por enquanto que vai se posicionar no topo, que vai brigar com carros mais caros, e digo, tem qualidades aí para colocar um tempero tanto na briga com os chineses, com os carros chineses, quanto até você aí que tem um BMW, um Audi mais antigo, e tá na hora de trocar o carro, mas essas marcas acabaram ficando, por exemplo, X1, Q3 muito mais caros. Aqui ele tem uma boa opção, você vai ter um carro que ainda vai te dar um status, esse body kit da Alpine também ficou legal, e ao mesmo tempo é um carro extremamente confortável, e até pela sua potência, e peso e tudo mais, é relativamente eficiente, né? Então, é um carro que tem surpreendido aí, veio muito bem, né? Demorou para a Renault trazer o Coleos, mas agora trouxe e veio um bom carro, muito bem posicionado, muito bem calibrado. Afinal, esse carro ele veio com um porte muito parecido de BYD, GWM, e no fundo a gente sabe, agora a Renault está com a Geely, então nada mais natural do que eles também entrarem na briga. Como o Geely vai ter o X5 híbrido plug-in, não híbrido pleno, outra faixa, outro cliente, e até a própria escolha da Renault por esse kit visual mais esportivo também já delimita bem para onde o cliente vai, né? Para qual dos dois lados ela vai. Também muito feliz a escolha do sistema híbrido pleno. Híbrido plug-in funciona, mas você ainda precisa de um carregador para realmente valer a pena. Então você tem um SUV que anda bem e tem um bom consumo, talvez não o melhor consumo que a gente já viu, mas um consumo bom, até pelo tamanho, pela proposta do carro. Afinal, pega um carro desse puramente a combustão, vai ver que o consumo vai ser bem pior. E também tem a questão de IPVA, rodízio em São Paulo. Alguns estados aí tem alguns incentivos para carros híbridos. E mais uma vez, você já vai entrar na eletrificação sem precisar pôr um carregador em casa. O preço também veio diante dessa nova concorrência. Vale a pena lembrar, um Boreal custa aí, topo de linha, R$215 mil. Então esse carro estar posicionado acima, tanto pelo tamanho, pelo conjunto híbrido, até pelo pacote de equipamentos, faz total sentido. Agora vamos ver como é que vai ser realmente a Renault voltando a um segmento onde ela não atuava. Carros mais caros, carros melhor acabados, carros que se aproximam do segmento premium. É a volta de uma nova Renault que a gente conheceu nos anos 90 e veio com a ajuda de um carro, com um projeto de uma empresa chinesa que vem importado da Coreia do Sul, junto com a marca francesa, para vender no Brasil. É a tal da globalização, né?